Boa noite. Mais uma vez, retornamos aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Antes da gente iniciar, quem estiver conosco, eu queria que pudesse me dar um retorno, se o som está saindo, se vocês podem me ouvir normalmente, porque eu não tenho como verificar isso sozinha. Então, se tiver alguém acessando agora, por favor, me dê só um retorno, se o som e a imagem estão bons, por favor. Denise, tudo ótimo. Obrigada. Boa noite, querida. Bom, hoje então a gente está dando continuidade ao estudo da segunda parte, né? Capítulo 1 da segunda parte, né? Que está falando sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? Nós, inclusive, vimos, a última questão que nós vimos foi a questão 84, já dentro desse subtítulo Mundo Normal Primitivo. Nessa questão 84, Kardec havia perguntado se os espíritos constituem um mundo à parte. E aí a resposta deles é que sim, seria esse o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Na questão 85, Kardec vai perguntar: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E aí eles respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui antes, que é o perispírito, que é o espírito, né, que inconscientemente, porque isso já está automatizado, é ele que administra, ele que auxilia, que determina a formação do novo corpo que vai servir ao espírito naquela reencarnação. Então é óbvio, isso é muito claro, que o espírito pré-existe, porque senão, se não houvesse o molde, não haveria como você ter a formação do corpo físico. Lembrando que os nossos estudos todos indicam a temporalidade, quer dizer, é muito breve a nossa existência no plano físico em comparação com a existência eterna do espírito. Né? Eu já cheguei a comentar nos nossos estudos anteriores que nós temos efetivamente uma única vida, que é essa vida imortal para a qual fomos criados. Quer dizer, sempre acima, né, ou seguindo adiante, sempre evoluindo, sempre progredindo, não há retrocessos para o espírito. Para o espírito não há retrocessos. Ele vai acumulando saber, ele vai acumulando virtudes, caminhando sempre como se fosse atraído pela luz, pela força, pelo amor do Criador. As nossas existências físicas são instantes muito breves dentro dessa eternidade que é a da nossa vida imortal. Então, aqui os espíritos são muito claros, não há meias palavras. A verdadeira vida é a vida do espírito. Quando estamos encarnados, é como se estivéssemos numa escola. Vestimos a vestimenta do corpo físico para experienciar aqui no tempo necessário para o aprendizado naquela etapa em que estamos. Seja esse tempo de 2 anos, 5 anos, 10, 20, 30, 50, 100, é um tempo ainda assim muito breve, perto da eternidade. Continuando, Kardec, na questão 86, ele pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Eles respondem de certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro
incessantemente reagem. Em relação a essa resposta, nós temos a questão 459 do Livro dos Espíritos. E essa questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Sem entrar em muitos comentários sobre a questão 459, porque nós vamos ter oportunamente o estudo dessa parte, que é do intercâmbio, das influências dos espíritos, são questões tratadas sobre isso no Livro dos Espíritos. Mas voltando a essa questão 86 que nós estamos, né, nós vamos ver que o mundo espírita, então, ele pré-existindo e sobrevivendo a tudo, é óbvio que é toda uma multidão de espíritos que continuam vivendo. Isso é muito importante, porque os espíritos vão trazer, além das respostas sucintas a essas questões, é preciso que nós prestemos atenção naquilo que eles falam. Mundo dos espíritos. O que é um mundo? Para que nós tenhamos essa visão de mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, nós precisamos ter muito nítido para nós, e a lógica nos auxilia isso, acerca dessa continuidade da vida. Então, morto o corpo físico, é só o corpo físico que deixa de existir, o espírito permanece se utilizando de um corpo semimaterial, que é o perispírito. E esse perispírito, ele possui tecidos e órgãos muito semelhantes aos que nós possuímos no corpo físico. Se assim não fosse, quer dizer, se no perispírito nós não tivéssemos tecidos e órgãos, como é que o nosso perispírito poderia ser o responsável, poderia ser o molde do corpo físico? Se ele é o molde é porque ele possui. Então, a planta possui. Digamos assim, a planta num projeto de arquitetura, vamos falar assim, né? Eu tenho que ver lá no projeto, tudo divididinho, para que eu possa transpor para executar com os tijolos, com os materiais duros. Então, o meu perispírito possui tecidos, órgãos, eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho coração, eu tenho circulação. Nós estudamos, quando nós falamos de fluido vital, que eu tenho fluido vital sutil, tenho o fluido vital material quando eu estou encarnado. Então, há uma semelhança muito grande. André Luiz vai dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que é claro que existem modificações após a morte do corpo físico, ou seja, os nossos tecidos e órgãos não são exatamente iguais, nem funcionam exatamente iguais. André Luiz diz que nós vamos perceber modificações significativas no trato digestivo, vamos sentir também modificações em relação à massa muscular. Ele vai entrar em algumas especificações mais detalhadas no livro Evolução em Dois Mundos. Mas, por exemplo, André Luiz fala que nos planos espirituais mais próximos ainda à Terra, certamente aqueles para os quais nós iremos após o nosso desencarne, nós continuaremos, por exemplo, nos apresentando como homens e mulheres, o que vale dizer que também os nossos órgãos sexuais continuam existindo no espírito. Nós vamos ter os similares no perispírito. São os nossos moldes. Mas isso tudo, a gente só quer trazer para vocês, a título de colocar vocês para pensar, dessa reação que é incessante. Quando a gente estuda a obsessão, é muito comum no estudante que inicia, ele estudar, por exemplo, obsessão, e a primeira coisa que ele pensa é a obsessão do espírito desencarnado em relação a um encarnado. Mas nós sabemos que a obsessão é muito mais que isso.
Porque a obsessão ela é somente uma influência que não é boa, que não é saudável, porque influência existe. Nós recebemos influência dos nossos benfeitores, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, como vocês queiram dizer, de espíritos amigos, familiares queridos que já partiram, ou que às vezes nem reencarnaram, mas que permanecem nos amando da espiritualidade e nos auxiliando, também são influências. A diferença é que o espírito que nos quer bem, os espíritos superiores que nos auxiliam, eles não trabalham, digamos assim, de uma forma coercitiva. Não é uma influência sob coação, pela insistência, pela força, pela imposição. Quando os espíritos imperfeitos, como nós os conhecemos como obsessores, eles trabalham com a influência, só que uma influência que não é saudável, que vem sob forma de força, vem sob imposição, vem sobre coação. Por quê? Porque eles mesmos em desequilíbrio. Mas lembrando que para que haja influência, é necessário sintonia. Em relação a esse mundo espírita, eu separei alguns pequenos trechos, só para que vocês pensem sobre isso. Porque às vezes a gente passa no livro dos espíritos muito rápido, mundo dos espíritos, e passa adiante. E não para pensar no que isso significa. Então, quando se fala em mundo espírita, é um mundo que vibra, é um mundo que possui similitudes com a nossa vida no plano carnal. Pelo menos em se falando deste plano imediato mais próximo. Vamos chegar aí até o umbral superior, que é onde está a colônia Nosso Lar. E eu trouxe alguns trechos interessantes para vocês, justamente do livro Nosso Lar, que é de André Luiz, psicografado pelo Chico. Então, vamos lá. Lá na página 19, vou trazer alguns trechos, eu quero vocês pensando comigo sobre esse tema. Vocês vão ver André Luiz falando o seguinte: torturava-me a fome, a sede me escaldava. Fome e sede. Um pouquinho mais para frente ele diz assim: crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Ele se encontrava no umbral. Então, para que vocês percebam, eu quero que vocês percebam que o mundo espiritual não é só um mundo mental. Esse, mais próximo à Terra, é um mundo onde a matéria se apresenta tal qual nós a conhecemos no plano material mais denso. Nós vamos encontrar estruturas materiais. Mas é uma matéria igual a essa que nós temos no plano denso? Não. É o fluido cósmico universal, combinado e vibrando em energia, em velocidade diversa. Então, se nós vamos ter a energia do fluido cósmico universal, que se combina, e que, ao combinar-se, dá origem aos elementos que nós conhecemos materiais, da vida aqui, que nós estamos encarnados, e estes materiais, nós sentimos a concretude deles, a resistência deles, é porque todos eles estão vibrando no mesmo padrão que o nosso corpo físico. É por isso que nós encontramos resistência na mesa, na cadeira, no piso. Nós conseguimos sentir a água. Isso? O corpo físico tem resistência. Se eu belisco alguém, esse alguém sente. Por quê? Porque a matéria com a qual nós estamos experienciando está no mesmo padrão vibratório. No umbral, a matéria que nós vamos encontrar lá está no mesmo padrão vibratório do umbral. Então, no umbral, os espíritos vão caminhar pisando no chão. Vai ter terra. André Luiz diz dos pequenos regatos que ele via. Regato de quê? De água. Não é mental. Ele não está mentalizando isso. Eu não vou comentar muito sobre a criação do umbral. Essa é uma outra questão. Talvez mais para frente a gente até vai abordar isso.
numa aula sobre isso. Mas eu quero que vocês percebam que os espíritos desencarnados vivenciam um mundo, o mundo dos espíritos, seja no umbral, ou seja lá em nosso lar, que é uma colônia que se situa numa zona um pouco mais elevada, né, de vibração mais trabalhada pelos espíritos e, portanto, um pouquinho mais harmonizada. Mas agora, lá no livro Nosso Lar, lá na página 49, vocês vão ver já André Luiz falando o que ele estava vendo da janela do hospital. Porque André Luiz Espírito foi socorrido do umbral por Clarencio, levado para a colônia Nosso Lar. E depois da primeira fase de recomposição, o livro é muito interessante. Quem não leu, leia. Quem já leu, volta lá e passe a grafar esses trechos que eu estou falando para você de vida plena, tá? No mundo espiritual. Então, André Luiz, nesse trecho que eu vou ler para vocês rapidinho, ele fala do que ele está vendo da janela do quarto de hospital dele. Ele diz assim: impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da Terra. A Terra que é cópia, né? Ele é uma melhorada. Ele, na verdade, é o plano original. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Não é, digamos assim, ilusão de André. Ele não está sonhando. Ele está vendo. E ele vê, e centenas de milhares de outros espíritos no mesmo plano vibratório também veem. E não só veem, sentem. Vou continuar. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Mais um pouquinho. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Mas ele continua. Destacavam-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam. E ele continua. Aves de plumagens policrômicas cruzavam os ares. Aves. Volto a dizer, não é alucinação. André Luiz está vendo. Há um mundo espiritual vibrando. Tudo existe, existe vida. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. E aí ele vem falar que há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Nós vamos encontrar um mundo vibrante no plano denso da matéria, onde nós estamos experienciando encarnados. André Luiz, espírito desencarnado, encontrou também um mundo vibrante, de atividades múltiplas, múltiplos locais. Vamos ver mais. Outro trecho que eu quero trazer para vocês. Quando André Luiz fica sabendo de como surgiu, como foi formada a colônia Nosso Lar. Então, o instrutor conta para ele que Nosso Lar foi fundado por portugueses desencarnados por volta do século XVI no Brasil. E esses portugueses, eles tiveram que lutar exaustivamente, lidando com o meio, com a natureza que encontraram, onde hoje se situa a colônia Nosso Lar. Então ele fala o seguinte: há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. O que quer dizer isso? Tem terra, tem pedra,
tem morro, tem buraco. Tá? Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior. Quando a gente olha assim um campo agreste, né? Um campo agreste. Ninguém trabalhou ainda aquilo. Aquilo tem um potencial, quer dizer, pode se transformar em uma grande lavoura, em uma grande cidade. Olha quanto potencial de transformação. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Os fundadores não desanimaram, porém, com serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. Bom, esse foi alguns pequenos trechos, mas existem muitos. No livro Nosso Lar, se vocês prestarem bastante atenção, quando André Luiz, por exemplo, chega na casa de Lísias, seu amigo, né? E ele então diz que ele entrou na casa, ele bateu na porta. Não é projeção mental, não é alucinação. Então, esses pequenos trechos que eu trouxe para vocês, elucidando dessa vida plena em nosso lar, foi só para elucidar para vocês isso que os espíritos nos falam de mundo espiritual. É um mundo vibrante, não só de relações. Os espíritos desencarnados não estão tão somente levitando daqui para lá, de lá para cá. A grande maioria dos espíritos em nosso lar caminha, passo após passo, nas calçadas, atravessando as avenidas, indo trabalhar, servindo, porque André Luiz fala que o trabalho é incessante, que ele via muitas vezes nas suas atividades, no seu aprendizado, as pessoas indo e vindo, e ele sentia que todas elas traziam um propósito de trabalho, não tinha ninguém à toa, não tinha ninguém planando. Então nós não vamos encontrar, pelo menos nos planos espirituais mais próximos, este trabalho de criação somente mental. Mas, se nos planos mais próximos nós vamos ter esta materialidade semimaterial se apresentando para os espíritos desencarnados, e vai se apresentar certamente para nós quando nosso corpo físico morrer, em planos superiores é diferente. O próprio André Luiz vai trazer no livro também Evolução em Dois Mundos o seguinte: círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, quer dizer, espíritos bem mais elevados, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos, sobre as mentes que magneticamente subjugam. Então, em planos elevados, nós vamos ver o poder do pensamento, transmitindo ideias através de plasmar-se as ideias e o ensinamento, mostrando a superioridade dos espíritos. Mas nós vamos ver em planos superiores também espíritos, digamos assim, treinados, né, principalmente em relação ao seu poder mental, e que eles subjugam outros seres, enviando ou impressionando-os também, trabalhando telas mentais de mensagens deprimentes, violentas, criminosas, né? Mas estes
digamos assim, estas influências nos espíritos inferiores são sempre bastante temporárias, desde que a vítima, entre aspas, não sintonize. Porque a partir do momento em que ela sintoniza, em que ela pensa também de forma depressiva, ela pensa também de forma criminosa por ela mesma, ela sintoniza com as mentes criminosas da espiritualidade. E está aí, então, realizada a obsessão. Mas voltando ao nosso assunto, porque essa parada que eu dei aqui foi só para que vocês pensassem um pouco mais sobre o termo que os espíritos usam de mundo dos espíritos, mundo espírita, vibrante. Não é só nuvem, não é só um campo de girassóis, não. São cidades, são vilarejos felizes e infelizes, consoante a população que a eles se vincula. Vocês lembram da brincadeira que eu falei que o Fred fazia nos estudos? Vamos recordar que aqui na Terra, no plano denso, nós vivemos numa salada de frutas. Aqui nós temos espírito abacaxi, melancia, banana, laranja, maçã, todo mundo experienciando no mesmo plano de matéria densa. Espíritos bons, espíritos maus, felizes, infelizes, superiores, ainda muito imperfeitos, todo mundo experienciando. Mas nos planos espirituais, então este mundo espírita que nós estamos falando, ele tem subdivisões. E lá nos planos espirituais, nós vamos ter planos só para os abacaxis, planos só para as laranjas, planos só para as bananas, em consonância com a evolução ou o atraso intelectual e moral dos espíritos que a eles se vinculam. É uma força de atração que funciona, que coloca, digamos assim, os espíritos exatamente no meio com o qual sintoniza. E junto com outros espíritos afins. Bom, mas então vamos dar continuidade. A gente já falou um pouquinho sobre mundo espírita, mundo dos espíritos. Na próxima pergunta, Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Na antiguidade se achava que o céu ficava em cima de uma abóbada, né? Era uma abóbada firme, dura. Agora, principalmente pela ciência, com as viagens, com os nossos satélites, com as nossas transmissões todas, isso aí não dá mais para acreditar, né? Mas como é que é? Os espíritos podem se locomover? Não podem? Kardec queria saber disso. E a resposta dos espíritos: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceber. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Vamos começar do fim para o começo. Então, há regiões interditadas a espíritos menos adiantados. O que quer dizer? Quer dizer que espíritos evolutivamente inferiores não conseguem ir atrapalhar a vida de espíritos em planos superiores. A lógica melhor para facilitar demais o entendimento. Quando nós falamos do perispírito, nós falamos que ele é um corpo semimaterial. Nós falamos, inclusive, mas nós vamos voltar a estudar perispírito ainda mais. Mas até que a gente já viu aqui, conforme o espírito evolui, o perispírito também evolui. Evolui de que forma? Ele se torna cada vez mais sutil. Um perispírito mais denso, mais próximo à matéria densa, muito semelhante ao corpo físico, ou até mesmo mais brutalizado que o corpo físico,
é igual a peso. É um perispírito pesado. Ele se encontra, então, do umbral para baixo, após o desencarne. Pensamento lógico. Quanto mais evoluído o espírito, intelectualmente e moralmente falando, mais sutil seu perispírito, mais leve o seu perispírito, maior facilidade ele tem, então, de atingir planos superiores. Espírito mais evoluído em um plano superior. Vamos supor que nós estejamos falando de um espírito que está, por exemplo, como a mãe de André Luiz, que ele nos conta em Nosso Lar, em um plano espiritual mais elevado do que André Luiz se encontra onde Nosso Lar fica. Então, a mãe de André Luiz pode vir visitá-lo e, inclusive, se prepara para reencarnar novamente no planeta denso. Então, o espírito superior, apesar de um corpo, de um perispírito mais sutil, ele pode adensar seu perispírito para visitar planos inferiores, em trabalhos muito usuais de socorro, compaixão e misericórdia. Mas o espírito que está em zonas inferiores não consegue perder a densidade do perispírito para subir. Então, o espírito superior pode e trabalha efetivamente em auxílio às zonas inferiores. Mas espíritos das zonas inferiores não conseguem ir infernizar zonas superiores. Entenderam a lógica? Quem pode o mais, pode o menos. Mas quem pode menos não consegue poder mais. Há um limite. Tá? É isso que eles estão falando. Há regiões interditadas. O que mais que ele fala? Ele fala que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nós já falamos com isso no começo do nosso estudo. Né? Quando nós citamos, por exemplo, a Caminho da Luz, Emmanuel falando do conjunto de espíritos divinos, siderais, crísticos que auxiliaram Jesus e continuam auxiliando na direção do planeta Terra. De tantos espíritos superiores que auxiliam na administração, não só do planeta, mas do sistema, das galáxias, das constelações. Nós vamos parar por aqui, nessa questão 87. E amanhã a gente volta, amanhã a gente já vai falar da forma e ubiquidade dos espíritos, das questões 88 a 92. Se surgirem dúvidas, podem colocar nos comentários, que a gente vai tentar responder amanhã mesmo. No mais, eu agradeço muito a presença da Denise, da Lilian, da Maria José, do Klinger, Viviane, Edgar, Carlos, André Nicolau, meu primo, que bom ver você aqui conosco. Fico feliz. Da Maria Aparecida também. Uma boa noite a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Amanhã a gente está de volta às 7 horas, com mais meia hora do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um grande abraço, até amanhã.